Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Henrique, estudante da Universidade Federal de Santa Maria, e vou apresentar para vocês meu trabalho final da cadeira de compiladores. O trabalho consiste na criação de um parser de qualquer linguagem baseada no português, tendo esse como objetivo principal o tratamento da sintaxe, a validação e a utilização correta das variáveis e outras regras de semântica que eu vou definir na gramática. Como eu sou muito fã de C, eu também decidi usar essa para ser a minha linguagem base. Por conta também do curto período de tempo, eu decidi utilizar o Node.js para o desenvolvimento do código. Fazendo algumas pequenas modificações na sintaxe para algo mais próximo do português, foi feita a transformação de um if virando um C, um while virando enquanto e assim por diante para todas as palavras reservadas da gramática. Alguns pontos que eu quis destacar na minha linguagem foi a possibilidade da criação de escopos, como existe em C, e também toda a minha gramática foi baseada no conceito de um comando podendo criar um escopo para chamar diversos comandos. Isso possibilitou que a minha linguagem permitisse a criação de ifs sem colchetes, porém possibilitou também a criação de funções sem colchetes, que não faz parte da sintaxe de C. Mas como me agradou o resultado final, eu decidi manter do jeito que estava. Então, partindo aqui para o meu código-fonte, vamos analisar primeiro o arquivo do analisador léxico. Inicialmente, nós temos as declarações dos regex, que vão ser utilizadas para a extração dos tokens, e nós temos como principal funcionamento do nosso analisador léxico essas quatro funções. A primeira recebe um regex, um texto, para verificar se aquele texto bate exatamente igual ao regex. A segunda, ela vai receber uma string e vai verificar se existe algum token que não faz parte da gramática naquela string. A terceira, ela recebe uma string e vai classificar essa string como algum dos tokens declarados anteriormente. E a função final, extractToken, recebe uma string, a coluna e linha da última extração de token e vai retornar o próximo token. Aqui no final do arquivo nós estamos exportando uma função chamada start, que ela tem como objetivo, recebe uma string do arquivo que vai ser lido e retorna um objeto que vai ser como uma API que vai funcionar como intermediário entre a extração de token e o programa do usuário. Partindo agora para o analisador sintático, nós temos como as três principais funções o first shall, first e follow, que serve para desenvolver a gramática preditiva tabular que foi utilizada nesse trabalho, sendo a função first shall auxiliar da função first. E a função seguinte serve para adicionar uma regra gramática. E a última função serve para criar uma gramática. Ela vai receber um objeto que conterá todas as regras e vai utilizar as regras anteriores para gerar a gramática. Como retorno, a função criar gramática vai retornar a matriz gerada pela análise das regras gramaticais de acordo com a análise preditiva tabular. E é exportado somente a função criar gramática. Partindo agora para a análise semântica, nós temos as duas principais funções, serve para iniciar a tabela de variáveis e iniciar a árvore que vai ser utilizada para gerar a árvore de instruções. Como função seguinte, nós temos a função que checa se existe algum erro no analisador léxico, ou seja, ele faz as chamadas naquela API do objeto do analisador léxico e verifica se existe algum erro para a extração do próximo token. E uma das principais funções que é executa a gramática recursivamente. Ela vai receber o objeto semântica, que vai conter a árvore, as tabelas, a matriz do analisador sintático e o ramo de árvore atual, o nome da última regra executada, e assim ela vai executando recursivamente para cada ramo da gramática. A função analisa gramática é a função que é exportada por esse módulo do JavaScript. Ela inicialmente verifica se não existe nenhum erro, inicializa o objeto semântico contendo a árvore e a tabela e já faz a chamada do executa gramática recursivamente. O executa gramática recursivo retorna um objeto contendo informações de erro, se um erro foi ocasionado. Caso nenhum erro tenha sido ocasionado, ele retorna a árvore gerada pelo analisador semântico. No parser, que é o main do nosso programa JavaScript, nós temos inicialmente a declaração das bibliotecas, que eu desenvolvi, a inicialização do analisador léxico com o arquivo que nós desejamos, a chamada do analisador sintático para criar a matriz da gramática e a chamada do analisador semântico para gerar a árvore e verificar se não existe nenhum erro semântico. Nós temos como a gramática básica do programa o início dela no start, em que ele deve criar pelo menos uma função ou mais, que o start linha faz essa chamada recursivamente para criar mais de uma função, caso o usuário tenha criado. A função ela é definida por um tipo, uma variável, parênteses com os parâmetros,
e um comando, que esse comando pode ser traduzido mais à frente a abertura de colchetes e diversos comandos. Na minha gramática eu também quis especificar que comando linha pode ser chamado recursivamente diversas vezes, porém, como último comando, se for um return, ele vai ser entendido como último comando, ou seja, depois do return ele não entende que vai existir mais de um comando. Agora, partindo para a minha gramática final, que foi a que foi desenvolvida no próprio arquivo JavaScript, nós temos aqui o arquivo chamado gramática.js, que ele exporta a gramática inteira que eu desenvolvi. Como primeiro ponto que nós podemos mostrar é que para cada linha da gramática nós temos um objeto sendo declarado dentro desse objeto. Um dos atributos importantes para a definição da gramática é o isFirst. O isFirst ele define qual é a primeira regra da gramática que deve ser executada. O name é definido por o nome daquela gramática e ele é acompanhado junto da função toString, que deve retornar o name. E outro atributo que é importante é um array de regras que são relacionadas àquela gramática. Nesse caso, o start, nós só temos uma regra que é relacionada a essa gramática, então nós temos que ele chama a regra função e chama a regra start linha a partir do start. Podemos ver aqui mais abaixo quando uma regra possui duas derivações, no caso start linha ele possui função start ou derive vazio. Para a análise semântica, como cada regra gramatical deve ter as suas próprias verificações, aqui mais abaixo nós podemos ver um exemplo de como é que funciona. Nesse caso, a regra função ela tem que verificar se aquele nome que ela está tentando utilizar para a função pode ser utilizado e se ele já não foi declarado em outra coisa. Nesse caso aqui nós pegamos a tabela de variável e tentamos criar essa variável e caso ele retorne um erro, esse erro é exibido para o usuário. Então essa função check serve justamente para isso. Essa função check ela só é executada quando todos os filhos dela executaram as funções checks correspondentes. Nesse caso, por exemplo, a regra função ela teria já executado todos os checks do tipo variável e todos os filhos restantes que ela tem. Então agora partindo para testar o meu parser, vou utilizar esse arquivo que eu desenvolvi, respeitando todas as regras da minha gramática. Como pode ver, ele faz a utilização do Portugal para palavras reservadas, como enquanto, cadeia, se. Faz uso de comentários, existem estruturas condicionais e de loop, existem declarações de variáveis, passagem de parâmetros, declaração de funções, também possui a chamada de funções com passagem de parâmetros, cálculos com multiplicações, divisões, exponenciação e testes booleanos, como podemos ver aqui embaixo. Então vamos partir para a execução desse código-fonte. A princípio não é para gerar nenhum erro. Vamos analisar aqui a saída. Inicialmente ele menciona que está carregando a gramática, ele menciona cada regra gramatical que ele está adicionando à matriz da gramática, informa que a gramática foi carregada e não informa nenhum erro. Isso significa que esse nosso código-fonte ele passou pelo nosso parser e está dentro de todas as nossas regras gramaticais. Vamos tentar adicionar um erro, vamos começar com o léxico, tentar adicionar um caractere que não é identificado pela nossa gramática. Nesse caso eu vou utilizar esse caractere aqui, e vamos fazer a execução. Ele menciona erro no analisador léxico e mostra o caractere que ele encontrou e a posição em que ele encontrou esse caractere que não foi identificado. Vamos tentar agora declarar alguma coisa que ele não consegue identificar qual é a classe desse token. Então vamos fazer aqui, vamos declarar uma variável que começa com números. Esse daqui, nesse caso, não deve ser identificado como variável nem como número. Então é para gerar um erro do analisador léxico. Ele informa que o token não foi identificado nessa gramática, ele não consegue saber qual é a classe desse token aqui. Vamos validar agora o nosso analisador sintático. Ele tem que verificar se os tokens estão posicionados de forma que façam sentido nas regras gramaticais que eu tenho na minha gramática. Então, o analisador léxico ele é capaz de identificar esses tokens, porém isso daí não deve fazer sentido para o analisador sintático a adição desses tokens. Então vamos fazer a execução. Pronto, erro no analisador sintático, o token não esperado foi encontrado. Um número foi encontrado quando ele estava esperando receber uma variável. Nesse caso, o nome da função. Vamos tentar agora adicionar alguma coisa solta aqui. Uma declaração sem um ponto e vírgula. Token retorna, foi encontrado. E ele esperava encontrar ou um cálculo, no caso aqui ele menciona, ou um ponto e vírgula para finalizar esse cálculo. Vamos tentar desenvolver um cálculo mais complexo aqui. E executar.
ele menciona que o token retorna ainda foi encontrado e ele estava esperando a finalização desse cálculo ou o resto desse cálculo. Vamos adicionar um ponto e vírgula aqui e esse erro deve terminar. Vamos agora partir para o analisador semântico. Ele tem que validar se faz sentido os trechos de código. Nesse caso aqui, então, vamos primeiro validar se eu posso fazer a utilização de uma variável sem que ela tenha sido declarada. Vamos descomentar essa linha. Ele vai fazer a utilização de uma variável nome, vai juntar uma string com 2 números e um caractere C. Ele informa um erro no analisador semântico que a variável nome não existe declarada. Se nós fizermos a declaração da variável nome, agora ele não deve mais exibir esse erro. Na minha gramática, eu defini que strings podem ser somadas a qualquer coisa, representando basicamente a soma de string. É como se ele pegasse o número 6 e juntasse a string, pegasse o número 54 e juntasse a string. Como não é preciso fazer a geração de código, é só preciso da validação, eu decidi que isso daí seria uma coisa interessante a se adicionar. Vamos adicionar um número menos a string e ele deve gerar um erro. Gerado o erro, ele está informando um erro no analisador semântico e não é possível executar um cálculo de subtração de cadeia com outros tipos, ou seja, nesse caso nós estamos executando 5 menos uma string, o que não faz sentido nenhum. Outra coisa importante que pode destacar aqui é que as variáveis de parâmetros podem ser utilizadas como variáveis declaradas aqui dentro, porque elas foram passadas como parâmetros. Então no momento em que nós temos args, recebe args mais x, isso daqui é uma estrutura válida. A partir do momento que nós removemos args dos parâmetros, ele deve gerar um erro semântico. Erro semântico, a variável args não foi declarada. Os comentários multilinha e linha única estão funcionando, então se eu adicionar esse comentário ele deve sumir o erro. E outro ponto importante, o escreve e o lê são funções que não foram declaradas, mas não estão gerando erro. Porque na minha gramática, para escrita e leitura, são utilizadas essas funções. A escrita ele deve receber uma cadeia e a leitura ele retorna um caractere. Nós podemos fazer a utilização de chamadas de funções que foram declaradas, nesse caso o supertest foi declarada com um parâmetro. Nós fazíamos a chamada da função dentro da comparação aqui, ele é validado e nós podemos adicionar um comando a esse se mesmo sem ter os colchetes. Agora ao final, se eu pegar e comentar essa função, ele vai gerar um erro que a variável supertest não existe declarada. Nesse caso eu estou tratando as funções e as variáveis da mesma forma, só que as variáveis elas são do tipo inteiro, char, cadeia, e as funções são do tipo função, que tem parâmetros e tem retorno. Um outro ponto interessante a se destacar é que no caso nós podemos pegar o caractere val e tentar armazenar o valor de uma função dentro dela. Vamos descomentar essa linha aqui. Ele gerou um erro por causa da linha comentar. Pronto. A função supertest ela deve retornar um inteiro. Então nosso analisador semântico ele identifica que a função supertest retorna um inteiro e verifica que eu estou tentando armazenar um inteiro dentro de um char. E um char, como ele é menor que o inteiro, ele não consegue suportar o valor de inteiro. Muitos compiladores em si eles dão warning. Como eu não estou trabalhando com warning, eu estou trabalhando direto com erros, eu estou dando um erro direto para o usuário. Eu estou tentando atribuir um valor inteiro a um tipo char, o que não é permitido. Vamos fazer o comentário dessa linha. Pronto, nosso programa volta a executar normalmente. Algumas conversões podem ser feitas, como por exemplo, utilizar um char para fazer contas, de qualquer forma que seja. Aqui eu estou usando o char val e estou usando o char que eu vou receber na função lê. Ele verifica a gramática e não gera nenhum erro em decorrência disso. E outra coisa que nós podemos fazer no analisador sintático é fazer uma atribuição depois de um retorno. Ele deve gerar um erro que ele não espera o y e ele esperava sim o fechamento da função. Ele esperava o token de tipo fechamento, mas não esperava o token do tipo y. O retorna ele é exclusivamente para listas de comandos, então para qualquer escopo você pode declarar um retorna no final dele. Nesse caso aqui, essa gramática está correta. A partir do momento que eu adiciono alguma coisa aqui no final do retorno, ele gera um erro. As estruturas que tem envolvidas na minha gramática são a estrutura enquanto, que é o enquanto, uma condicional e o laço de repetição. O se é o se, a condicional, o que ele deve executar na condicional e o senão como opcional dentro do se.
A princípio eu já demonstrei todas as funcionalidades da minha gramática. É isso, obrigado.